Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula 12.1, tá? Uma aula onde nós vamos dar continuidade ao nosso entendimento de movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Então, esse tipo de movimento, né, que a gente já vem estudando, falando sobre ele se caracteriza principalmente por ter o quê? Uma mudança na velocidade, né? Então a velocidade não é mais constante, essa velocidade muda, mas essa mudança é também de uma forma constante. Mas hoje em particular nós iremos falar sobre a queda dos corpos, né? Um fenômeno que atrai a curiosidade das pessoas, e isso há muito tempo atrás, né? Então vários pensadores teorizaram, né? Criaram hipóteses para tentar entender por que os corpos caem, né? Por que acontece a queda dos corpos, qual é a motivação? E se eles caem, de que maneira, o que afeta essa queda dos corpos? Então dá uma olhadinha aqui, ó. A nossa aula de hoje ela vai abordar o quê? Olha só, nós vamos explorar principalmente o conceito de queda dos corpos, tá? Então esses objetos caem. Qual é a motivação da queda? Como que eles caem? O quanto? O que pode afetar essa queda? Também iremos falar sobre esse conceito de queda dos corpos, sobre a ótica do filósofo Aristóteles, né? Então, assim, pensar sobre um objeto que cai, que está sujeito a uma queda livre, é um assunto tão antigo que os filósofos já vinham pensando e teorizando sobre isso, né? E aí o primeiro deles que a gente vai abordar vai ser o Aristóteles. E aí depois iremos seguir falando sobre a queda dos corpos segundo Galileu Galilei, que vai ser aí um outro pensador. E você vai perceber nessa aula que as abordagens epistemológicas, as abordagens que eles fizeram sobre a queda dos corpos, foi uma abordagem diferente, que resultou numa interpretação diferente da natureza. Tudo bem, pessoal? Vamos nessa! Por que os corpos caem? Então nós vamos pegar essa pergunta como sendo a pergunta norteadora da aula, né? Aquela pergunta para abrir assim, para expandir a mente. Por que os corpos caem? Aí você vai pensar, professor, porque eles são pesados? Eles caem porque tem alguma coisa puxando eles para baixo? É mais ou menos isso que você está respondendo aí, né? Então, tá aí um paraquedista, ó, esse paraquedista está em queda livre. Então, o que está fazendo ele cair? É porque ele tem massa? É porque ele tem energia, né? Qual é a motivação dele? Existe aí algum campo gravitacional que esteja interagindo com a massa dele, fazendo ele descer? Será que é isso? Se existe alguma força atuando sobre ele? E se existe alguma força atuando sobre ele, qual é a origem dessa força? Então acredite, um ato tão simples quanto esse, né, de um paraquedista caindo, deu muito o que falar dentro da física, porque vários pensadores teorizaram, né, criaram hipóteses para dizer, olha, do meu ponto de vista, os objetos caem devido a ele considera, é massa, é resistência do ar, é campo gravitacional, é força, peso. Então existem as hipóteses. Você provavelmente aí deve ter também as suas hipóteses do porquê que os objetos caem, né? Você está ali no campo, vê uma maçã, caiu. Você fala, ela caiu por quê? Né? Vê uma manga, caiu. Pronto. Vamos seguindo. Entre os diversos movimentos que ocorrem na natureza, houve sempre interesse no estudo do movimento de queda dos corpos, tá? Próximos à superfície da Terra. Por que existe um particular interesse sobre esse tema? Porque ele é um tema corriqueiro, cotidiano. Nós estamos acostumados a observar coisas caindo, né? Seja olhando para a natureza, vendo alguns frutos se desprendendo da árvore, então eles vão cair em queda livre. Seja porque você está observando algum fenômeno e um objeto interage com outro, ele vai cair também em queda livre. Então são fenômenos que a gente vê no dia a dia e naturalmente uma pessoa ou outra vai chegar e perguntar por que isso acontece, então vai despertar um interesse. Não é diferente de um assunto lá atômico ou interatômico que ninguém está vendo, não teria por que alguém naturalmente perguntar, mas esse aqui é um assunto bastante comum, então as pessoas vão querer saber por que ele acontece, ou no mínimo ficar curiosas, né? Então tá aí, ó, o paraquedista desceu, ok? Vamos lá, interessante. Quando deixamos um objeto cair de uma certa altura, né? Então caiu de uma certa altura, podemos observar que, ao cair, a sua velocidade, aumenta. A sua velocidade aumenta.
Aí você fala, ah, professor, calma lá, calma lá. Então, não existe essa do objeto cair com velocidade constante? Não, tá? Não existe. Se você não sabia disso, vamos dar ênfase nisso. Os objetos que caem, tá? Queda livre. Soltou uma borracha aí na sala de aula, solta a borracha. Soltou a borracha na sala de aula, tá caindo. Ela não vai cair com velocidade constante, tá? Ela vai começar com velocidade nula, velocidade zero, e aí ela vai ser acelerada. Essa velocidade dela vai ser acelerada e a cada segundo a velocidade dela vai aumentar 9,8 metros por segundo. Ou seja, os objetos que caem têm a sua velocidade aumentada na queda, tá? A sua velocidade é aumentada, então não é velocidade constante. Não existe, ó, atenção, não existe queda livre em velocidade constante. Se ela estiver em velocidade constante, a queda não é livre. Vamos seguindo. Ou seja, o seu movimento é acelerado, tá? Então, no momento de queda livre, o movimento é acelerado. Por quê? Porque o corpo está caindo no sentido, né, da aceleração da gravidade e a velocidade desse corpo está aumentando. Então, é um movimento o quê? Acelerado. Agora, por outro lado, se lançarmos um objeto para cima, podemos verificar que ao subir, a sua velocidade reduz gradualmente, até parar no ponto mais alto. Aí você fala, ah, professor, mas o que tem a ver a comparação anterior com essa comparação aqui? Tem tudo. É só o que muda é o sentido do movimento, tá? Então significa o seguinte, se eu pego um objeto e solto, ele caiu, está em queda livre, vai agir sobre ele uma aceleração, que é uma aceleração da gravidade. Então ele parte com velocidade nula, vai sendo velocidade aumentada, acelerado. Por outro lado, agora vem esse segundo caso. Por outro lado, se você pegou e lançou uma moeda para cima, lançou uma maçã para cima, né? Pegou uma bolinha aí que você joga, lançou a bolinha para cima, o que aconteceu com a velocidade dela? Ela sai da sua mão com a velocidade que você lançou, ou seja, uma velocidade não nula. Mas à medida que ela sai da sua mão, ela vai estar sujeita a uma desaceleração. Como é, professor? Ela está sujeita a uma desaceleração. Significa que, como ela está contra a gravidade, ela vai ser desacelerada. Então, diferente de um objeto que estava em queda livre e tinha sua velocidade aumentada, 9,8 metros por segundo a cada segundo, quando você lança um objeto para cima, ele tem a velocidade dele diminuída, esse valor, tá? Exatamente esse valor. Então fica uma desaceleração. E ela vai desacelerando até que vai chegar um ponto em que a velocidade se torna nula e aí ela vai mudar o sentido do movimento. Tudo bem? Vamos nessa, pessoal. Vamos seguindo. Então, nesse caso, lançou o objeto para cima. Ah, o movimento não é acelerado. Então, quando ele não é acelerado, é um movimento retardado. Quer dizer o quê? Que a velocidade do objeto ela vai ficando cada vez menor, né? Então, ela está contra a gravidade e a velocidade vai ser cada vez menor. As características desses movimentos de subida e descida foram objetos de estudo desde tempos bastante remotos. Então, assim, não é coisa de 100, 200 anos atrás, é coisa dos filósofos antigos, tá? Então, já era de um interesse bem remoto. Então, aqui, ó, lançou lá uma bola para cima, né? Ou o fato de ter um paraquedista descendo, ou seja, em ambos os casos a aceleração da gravidade estará agindo, só que aqui o objeto está o quê? Ele está com velocidade para cima e o vetor aceleração para baixo. Então essa velocidade do objeto que é lançada para cima tende a ir diminuindo com o tempo. E já a pessoa que está aqui em queda livre, a velocidade dele está no sentido da gravidade, né? Então essa velocidade tende a aumentar com o tempo, ok? Então aqui acelerado e aqui retardado. Também nesse caso aqui, lançou uma bola de basquete no aro. Aí você fala assim, aqui também, professor, é uma relação contra e a favor da gravidade até certo ponto, né? Até ele chegar no ponto mais alto, aqui ele está contra a gravidade e aqui ele vai estar a favor
da gravidade. Tá? Nessa segunda parte aqui, a favor da gravidade. Agora, é claro que nesse exemplo aí, vamos lá, traz aqui comigo. Nesse exemplo aqui da bola de basquete, tem uma pequena diferença do que a gente está falando, porque aqui é um lançamento oblíquo, tá? Aí no lançamento oblíquo, acontece que a velocidade ela é decomposta em x e y. Então você vai ter o vetor velocidade decomposto nas duas coordenadas x e y. Mas, olhando apenas para o componente y da velocidade, eu posso dizer sim que o componente y dela aqui está contra a gravidade na subida e aqui está a favor da gravidade na descida, tá? E aí eu não estou olhando a componente horizontal da velocidade, tá? Então, porque no exemplo anterior eu falo de alguém jogando algo para cima, então eu tenho um movimento retilíneo, tá? Ah, descida, queda livre, movimento retilíneo. E nesse caso do lançamento oblíquo não é movimento retilíneo. Mas ainda assim ele pode servir como exemplo de movimento acelerado e retardado quando olhamos a ótica da componente vertical da velocidade. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Então, só para deixar um pouquinho mais claro, você vai lançar a bola de um ponto e eu tenho aqui o vetor velocidade. Esse vetor velocidade ele vai ter uma componente Vx e uma componente Vy. Tá? Então, é claro que nós podemos não olhar por enquanto para essa componente Vx e prestando atenção só na componente vertical, Vy, eu posso dizer que aqui ela é retardada e aqui ela é acelerada. Significa que, ora, o Vy ele está contra o sentido da gravidade e ora ele está a favor do sentido da gravidade. E resultando na diminuição do valor da velocidade em y e no aumento do valor da velocidade aqui em y também, na segunda parte. Todos os corpos próximos à superfície terrestre são atraídos pela Terra, tá? Quando nada impede essa trajetória, nós chamamos de queda dos corpos. Então aqui, a queda de um corpo acontece devido à atração que a Terra faz sobre os corpos, puxando-os para a sua superfície, tá? Então aí é uma consequência, vamos discutir esse ponto aqui um pouquinho. Aí é uma consequência daquela interação gravitacional, né? Aquela força de interação gravitacional. De fato, né, qualquer pessoa é atraído pela Terra. E por outro lado, a Terra também é atraída pela pessoa. Aí você fala, como é que é, professor? Pois é, tá? Dois corpos que apresentam massas possuem entre eles uma força de interação gravitacional. Entende? Agora é claro que você sente que você é puxado pelo planeta porque ele vai ser muito mais massivo do que você, certo? Mas a sua massa também tem interação gravitacional com o planeta, né? A Lua tem uma interação gravitacional com a Terra, entende? Então, nesse ponto, nós usamos esse conceito de força gravitacional, que é um par de forças, simplesmente para você entender qual que é a origem da queda, né? Porque se existe uma queda, o que está puxando? E aí é uma força gravitacional. Essa vai ser a origem da queda, tá? Então tudo que é massivo pode interagir de forma gravitacional sobre outros corpos. Dessa forma, você tem uma interação do nosso Sol, né? Da nossa estrela com o planeta Terra, há uma força de interação gravitacional. Vamos lá, pessoal? Dando sequência, o que atrai os corpos, então, vai ser a força gravitacional, né? Exercida pelo próprio planeta. Aí, como eu já comentei aqui, essa força ela não acontece sozinha, tá? Ela é um par de forças. Então, significa que se você está sendo puxado pela Terra, né? A Terra também tem uma força atuando sobre ela e é puxada para você. Isso acontece em quaisquer dois corpos que tenham massa, ou seja, dois corpos massivos. O que chamamos de ação da gravidade, tá? Então, vamos lá. Tem o primeiro corpo aqui. M1, tá? M1. Tem o segundo corpo aqui, M2, M2, e existe uma força de atração, tá? Em cada corpo desse. Ok? Há uma certa distância, vou colocar aqui, tá? Há uma certa distância D, ok? Então vamos lá, traz aqui comigo aqui.
Olha só, tá? Fiz um rabisco aqui, ó, mas só para a gente entender, né? Tem o primeiro corpo, ele tem uma certa massa. Tem o segundo corpo, tem uma certa massa. Eles estão separados a uma distância d qualquer. Ah, então existe uma força que está sendo sentida nesse corpo aqui devido à ação gravitacional do segundo corpo. E existe uma força no segundo corpo devido à ação gravitacional do primeiro corpo. Significa que dois corpos que tenham massas vão interagir gravitacionalmente de forma que eles vão se atrair, certo? Isso acontece lá na carga elétrica, mas na carga elétrica tu tinha o luxo, né? Uma diferença de ser atração e repulsão. Nesse caso aqui as massas apenas se atraem, tá? Elas não podem aí se repelir gravitacionalmente, elas vão se atrair gravitacionalmente. Vamos lá, pessoal. A tentativa do homem de compreender a ação da gravidade permitiu significativos avanços na ciência, né? Que avanços seriam esses, né? A simples pergunta sobre o que motiva e como funciona a ação da gravidade, né? Levou a avanços. Que avanços seriam esses? Você consegue imaginar? Então vamos lá. Esses avanços podem ser observados, por exemplo, ó, no voo dos aviões, né? No lançamento de foguetes e até em parques de diversões, tá? Então entender sobre a gravidade, entender sobre o conceito de lançamento, queda livre, tudo isso deu ou nos possibilitou o surgimento de tecnologias, né, que possibilitassem o voo, né, a exploração espacial e até para fim recreativo, né, numa montanha-russa. Então você vai pegar pontos de maior ou menor gravidade e vai fazer isso de uma forma recreativa. Aí você fala assim, ah, professor, não entendi a parte do maior ou menor gravidade. Uma montanha-russa, por exemplo, ela vai explorar pontos onde você vai ter aceleração maior ou menor do que a gravidade. Isso, é claro, é sentido, né? Para quem está lá dentro, você vai sentir. Para pensar, é possível uma moeda acelerar mais do que um automóvel esportivo? Aí você fala assim, como assim, professor? A moeda não tem motor, né? Vamos pensar aqui, que pergunta é essa, né? Que pergunta é essa? É possível uma moeda acelerar mais do que um automóvel esportivo? Aí você fala, professor, a moeda eu largo ela, não vai ser acelerada não tem motor. Concordo contigo, ela não vai ser, não sozinha, né? Ela não será acelerada. Mas e se você pegar essa moeda e soltar? Né? A uma certa altura e você soltar, será que ela vai acelerar mais do que um automóvel esportivo? Ou vai ser igual? Ou vai ser menor? Vamos refletir sobre isso, vamos lá. O Venom GT de Hennessy é o mais novo recordista de velocidade. O super esportivo da Hennessy conseguiu atingir 435,3 km por hora em sua nova versão para produção em série. Ele foi de 0 a 100 km por hora em apenas 2,2 segundos, ou seja, foi bem rápido, né? Foi bem rápido, bastante rápido. Então aí tem uma ilustração, né, do veículo, aqui uma foto, ok? Então olha lá, GT você já sabe, né, um carrinho com pegada esportiva. Então, portanto, fazendo aqui as devidas conversões, né, convertendo quilômetro por hora para metro por segundo e dividindo isso pelo tempo que ele levou para ir de 0 a 100, né, aí você vai ter o quê? Ah, teremos uma aceleração média de 12,6 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração desse carro esportivo. E aí, é uma aceleração maior do que a da gravidade? Será que é menor? Se soltar uma moeda num poço, será que essa moeda vai conseguir bater essa velocidade? Ou essa aceleração? Entretanto, apenas 5 modelos de carros esportivos possuem uma aceleração tão grande, né? O sexto colocado vai ser o 9FF Porsche, né, da Porsche GT9R. Ele leva 2,88 segundos para ir de 0 a 100 km por hora. Portanto, uma aceleração de 9,64 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a aceleração dele é menor, né? A do carro anterior era 12,6, ó. 12,6 metros por segundo ao quadrado. E já o segundo carro mencionado, da Porsche, 9,64 metros por segundo ao quadrado, um pouco menos. Tá vendo? Olha o segundo carro aí.
E aí, será que a moeda caindo, estando em queda livre, ela vai ter aceleração maior que o primeiro, ou apenas maior que o segundo, ou será inferior aos dois? Como a moeda, quando abandonada, está sujeita à aceleração gravitacional, devido à atração da Terra, a sua aceleração vai ser de 9,8 metros por segundo. Então, possui uma aceleração maior do que a maioria dos carros esportivos. Aí, sobre esse ponto, vamos destacar aqui algumas coisinhas. Vamos lá, professor, que informação foi essa, hein? Olha só, tudo que esteja em queda livre, tudo, anote aí, tudo que esteja em queda livre vai ser acelerado 9,8 metros por segundo ao quadrado. Esse é um valor, tá? Da gravidade, aceleração da gravidade. Tudo. Ou seja, se você pegar a informação sobre um carro e buscar lá qual que é a aceleração média dele, se der um valor inferior a esse, você já sabe que qualquer objeto em queda livre possui uma aceleração maior do que esse carro. Agora, se você pesquisar o carro e ele tiver uma aceleração média maior do que o 9,8, você já sabe que o carro ele tem uma aceleração maior do que a da gravidade, ok? Então aí no exemplo que nós citamos, teve o primeiro carro que ele tinha... Cadê? O primeiro carro que ele tinha uma aceleração de... Aqui, 12,6, então ele realmente foi bem rápido, né? E já o segundo carro ele tinha, 9,64. Ou seja, a aceleração da gravidade é maior do que essa, tá? Mas a aceleração da gravidade foi inferior ao do primeiro carro. Em outras palavras, se esses daí já são carros esportivos, ou seja, são carros referência de arrancada, de velocidade, significa que a aceleração da gravidade ela é maior, sim, do que a maioria dos carros, tá? Os carros comuns que você conhece do trânsito, do dia a dia, mais populares, que não são esportivos. Então, se você anda aí de qualquer veículo que você pensar, ele vai ter uma aceleração média menor do que a da gravidade, ok? Não quer dizer que a gente vai usar a moeda para acelerar. A gente está falando da moeda simplesmente como objeto a ser solto, sobre a queda livre. Vamos lá, pessoal. Ok, vamos à nossa primeira questão, exemplo 1. Sobre a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, vamos fazer um pequeno adendo aqui, tá? Professor, o senhor não falou 9,8? É verdade, 9,8 metros por segundo ao quadrado, tá? Esse aqui é o valor mais próximo da aceleração da gravidade. Só que a maioria dos livros, quando vão trabalhar isso aqui no ensino médio, eles costumam arredondar para 10, tá? Então não estranha quando você vê esse 10 metros por segundo ao quadrado. É simplesmente um arredondamento, tá? Mas o valor mais estrito aqui, mais real, 9,8. Sobre a aceleração da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, qual a velocidade de uma gota de água, né? Cai da torneira a uma altura de 25 centímetros, considerando que ela partiu do repouso e a resistência do ar é nula. Então, olha só, vamos refletir sobre a questão, né? Antes de sair fazendo qualquer coisa, tu tem que pensar o que a questão está te fornecendo. Primeiro, primeira informação interessante aqui, Bom, ela partiu do repouso. Quando está escrito isso, partir do repouso, o que você vai pensar? A velocidade inicial dela é 0, tá? Velocidade inicial, 0. Pronto, partiu do repouso, beleza? E aí, outro detalhe importante aqui, resistência do ar é nula, tá? Resistência do ar é nula. Ah, professor, o que quer dizer isso? Quer dizer que se você soltar essa gota, né, d'água da altura da torneira, ou se você soltar ela do terceiro andar para cair no solo, o ar não vai interferir no valor da velocidade. É o que ele está dizendo, a resistência do ar é nula. Na maioria das questões do ensino médio, a gente considera que não existe resistência do ar, tá? Ela é meio que bastante desprezada. Agora, qualquer estudo lá para engenharia ou coisa do ensino superior,
Acredite, a resistência do ar é muito importante e deve ser considerada nos cálculos, tá? Então ela existe, só que para níveis práticos ela é desprezada, tá? Então ele já deixa claro isso na questão, resistência do ar nula e partiu do repouso, velocidade inicial zero, tudo bem? E ele faz um pequeno arredondamento aqui, né? Isso é muito comum, de 9,8 para 10 por segundo ao quadrado. Vamos lá, pessoal, vamos resolver. Aqui, ó, tá a torneira, tá gotejando, né, sobre o balde. E aí, de que altura que ela tá caindo? Ó, 25 centímetros. Então, o que vai ser utilizado? Deixa eu apagar isso aqui, vamos lá. Apagar. O que vai ser utilizado? Perceba que nessa questão, em nenhum momento foi fornecido tempo. Em algum momento a questão falou sobre tempo? Não. Tá? Não tem aí, a gota levou 2 segundos, 1 segundo para cair, não. Em nenhum momento a informação tempo foi medida. Então, quando tu vê uma questão assim, que ele te dá a aceleração dela, dá a distância, fala que a velocidade inicial é nula e pede a velocidade final e não dá o tempo, o que você vai fazer? Vai utilizar a equação de Torricelli, tá? Ou seja, aquela equação que foi apresentada na aula passada, que vai falar o quê? Relacionar a velocidade com aceleração e deslocamento, tá? Vamos lá, pessoal. Então, olha só, a equação de Torricelli, ela vai ser ali, velocidade final ao quadrado igual velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a vezes delta S, o seu deslocamento, tá? Aí você fala assim, professor, ele falou que ela partiu do repouso. Se ela partiu do repouso, a velocidade inicial é quanto? É nula. E aí restou apenas essa expressão aqui, ó. Velocidade final ao quadrado igual 2 vezes A vezes delta S, que aqui está delta D, né? Então, velocidade final ao quadrado igual 2 vezes A vezes delta D. Olhando aqui, nesse caso, quem que é A? Quem é a aceleração? É a própria gravidade, né? Então, nesse caso, vamos apagar aqui. Neste caso, eu tenho que considerar que o deslocamento dele foi quanto? 25 centímetros, eu tenho que converter para metro, ou seja, eu vou dividir por 100, né? Então, eu vou pegar 25, divido por 100 e vou ter quanto? 0,25 do metro. E agora sim vamos substituir. Ficou velocidade final ao quadrado igual a 2 vezes gravidade. Ele arredondou para 10, então 2 vezes 10, vezes o deslocamento dela, que foi 0,25. Aí é só multiplicar, né? Você vai ter quanto? 2 vezes 10 vezes 0,25 vai te dar 5. E eu tenho que V ao quadrado é igual a 5. Então, nesse caso, V será a raiz quadrada de 5, que vai te dar o quê? Aproximadamente 2,236, né, metros por segundo, que aí eu posso arredondar apenas para 2,2 metros por segundo. O que vai equivaler com a nossa letra B, 2,2 metros por segundo. Significa que essa gota d'água, partindo aqui do repouso, né, com velocidade nula, ela vai chegar aqui com que velocidade? 2,2 metros por segundo. Por quê? Porque ela foi acelerada. Agora, vamos ver qual que era o entendimento do Aristóteles, né, sobre a queda dos corpos. O grande filósofo Aristóteles, aproximadamente 300 anos antes de Cristo, acreditava que, abandonando corpos leves e pesados, corpos leves e pesados, olha o que mudou, ele está considerando massa, né, peso, de uma mesma altura, seus tempos de queda não seriam iguais, tá? Então esse aí foi o entendimento do Aristóteles, é um pensamento aristotélico sobre a queda dos corpos. E olha só, se você parar para refletir, esse pensamento do Aristóteles é um pensamento que até hoje muitas pessoas têm, tá? É um entendimento do senso comum. Como assim, professor? Não entendi. Se você conversar com seus amigos de sala, né?
com os seus vizinhos, né, com pessoas na rua, se você conversar com elas, é muito comum que elas tenham uma noção sobre queda dos corpos que ainda vai ser condizente, né, vai ser alinhado com o pensamento do Aristóteles. O que as pessoas vão pensar? Algumas pessoas vão pensar. Elas vão pensar o quê? Corpos mais pesados vão cair mais depressa e corpos mais leves vão cair devagar. Muitas pessoas pensam isso ainda, hoje, tá? Mas é um pensamento antigo de Aristóteles. Esse foi um dos primeiros conceitos do estudo sobre queda livre, tudo bem? Então, no entendimento de Aristóteles, jogar um corpo pesado e um corpo mais leve, não, eles não vão cair juntos, tá? Não vão chegar ao mesmo tempo. No entendimento dele, não. Vamos lá, pessoal. O que ele pensava, então? Os corpos mais pesados alcançariam o solo antes dos mais leves, tá? Então, esse é um pensamento aristotélico. O corpo que é mais pesado, mais massivo, ele vai ser acelerado maior, né? Vai ter uma aceleração maior do que um corpo leve, então ele vai chegar antes. Esse é o entendimento de quem? Entendimento aristotélico. E aí, será que isso é verdade, né? Será que isso é verdade? Você concorda com esse conceito, com esse entendimento? A crença nessa afirmação perdurou durante quase 2000 anos. Então as pessoas passaram muito tempo acreditando nisso, né? Sem que se tivesse procurado verificar a sua veracidade por meio de medidas cuidadosas. Então as pessoas acreditaram nisso por muito tempo. Isso ocorreu em virtude da grande influência do pensamento aristotélico em várias áreas do conhecimento. Significa que ele foi um pensador influente em tantas áreas que, sobre isso especificamente, deram crédito, tá? Então deram algum crédito ao pensamento dele e não fizeram as devidas medidas, né? As verificações. Ou seja, acreditaram em Aristóteles. Exemplo 2. No seu estudo sobre a queda dos corpos, Aristóteles afirmava que se abandonarmos corpos leves e pesados de uma mesma altura, o mais pesado chegaria mais rápido ao solo. Ok. Essa é uma questão do Enem 2021. Essa ideia está apoiada em algo que é difícil de refutar, a observação direta da realidade baseada no senso comum. Após uma aula de física, 2 colegas estavam discutindo sobre a queda dos corpos e um tentava convencer o outro de que tinha razão. Então o colega A, olha o que o colega A falou, o corpo mais pesado cai mais rápido que um menos pesado, quando largado de uma mesma altura. Eu provo. Aí ele fala assim, né? Eu provo. Largando uma pedra e uma rolha, a pedra chega antes. Pronto, está provado. Então, assim, esse aí foi o entendimento do colega A, tá? Então, ele está tendo um diálogo aí entre 2 amigos. O primeiro afirmou que se ele pegar ali uma pedra e uma rolha, soltou. No entendimento dele, a pedra chegou antes, pronto. Ele achou que provou. E aí ele vai concordar com o pensamento aristotélico, tudo bem? Vamos ver o que vai ser dito em seguida. Olha o colega B. Eu não acho, olha o que ele diz ali, eu não acho. Peguei uma folha de papel, peguei uma folha de papel esticado e deixei cair. Ok. Quando amassei, ela caiu mais rápido. Aqui, Quando amassou a folha, ela caiu mais rápido. Como isso é possível? Como isso é possível? Se era a mesma folha de papel, deveria cair do mesmo jeito, né? Ó a expressão, tem que ter outra explicação. Então, o segundo colega B, ele foi assertivo nessa argumentação dele. Ele foi assertivo. Por que assertivo, professor? Porque ele pensou interessante. O colega A falou assim, uma pedra e uma rolha. A pedra é mais pesada. Soltei, a pedra mais pesada chegou antes. O colega B, o raciocínio dele. Bom, uma mesma folha eu soltei. E medi o tempo de queda. Depois, essa mesma folha, eu amassei ela completamente e soltei. Ela chegou lá antes. Ela chegou num tempo menor. Ou seja, quando você deixa a folha aberta ou amassada, você muda a massa da folha?
Você não muda, né? Não tem alteração da massa. Então, essa argumentação, essa reflexão do colega B foi interessante e foi excelente, né? Como contra-argumentação. Porque aí ele consegue mostrar que não se trata da massa, né? Porque ela aberta, ela vai ter a mesma massa do que se tivesse amassada. Mas ainda assim ela fez o quê? Tempos diferentes. Voltando à questão, vamos lá, pessoal. O aspecto físico comum que explica a diferença de comportamento dos corpos em queda nessa discussão é o... Então vamos lá, o aspecto comum, físico comum, que explica a diferença de comportamento dos corpos em queda nessa discussão é o... Letra A, peso dos corpos. Letra B, resistência do ar. Letra C, massa dos corpos. Densidade dos corpos ou aceleração da gravidade. Então tá aí uma questão Enem. Como mostrado na animação 1, devido à presença do ar, né, objetos mais leves e com maior área sofrem maior resistência do ar, tá? E por isso podem chegar depois dos mais pesados. Então aqui, ó. Então na primeira animação, né, a queda livre, em que você tem uma bola, né, de boliche e uma pena. E aqui tem a resistência do ar. Então a bola de boliche está chegando antes, tá? É uma animação da BBC, ok? Se realizarmos os mesmos experimentos, né, sem a presença do ar, então ele está fazendo aqui um ambiente controlado no vácuo, né? Aí você vai ter a animação B. Então eu tenho a mesma queda livre, onde você tem a bola de boliche e as penas caindo, só que agora dá para perceber que aqui elas estão caindo juntas, tá? Então o que mudou aí? Não mudou a massa, não mudou o peso. Mudou simplesmente que aqui eu tenho a presença do ar e, consequentemente, da resistência do ar. E aqui eu tenho a ausência do ar, então eu estou eliminando a resistência do ar. Na ausência da resistência do ar, os objetos vão cair juntos, né? Conforme está mostrado aqui na animação 2. Então, a resposta, pessoal, ó, letra B, resistência do ar. Um estudo mais minucioso do movimento de queda dos corpos só veio a ser realizado pelo grande físico Galileu Galilei lá no século XVII, tá? Então, na época de Galileu, né, 1564 a 1642, pensava-se que os corpos mais pesados caíam mais rápido do que os mais leves. Portanto, os objetos sólidos dirigem-se naturalmente para baixo e os mais pesados chegavam primeiro. Tá? Esse aqui é a imagem aqui do Galileu Galilei. Galileu propôs, então, a realização de uma experiência para resolver definitivamente o conflito, o lançamento de esferas de pesos diferentes do alto da Torre de Pisa. Então lá, ele vai lançar, né, bolas diferentes de canhão, né, com massas e pesos diferentes da Torre de Pisa. Estudando a queda dos corpos por meio de experiências e medidas precisas, Galileu chegou à conclusão de que, abandonados de uma mesma altura, um corpo leve e um corpo pesado caem simultaneamente, ou seja, atingindo o chão no mesmo instante. Então eles vão cair e chegar juntos, tá? Então, aqui, ó, isso veremos também na aula 13. Exemplo 3. Foi veiculada na televisão uma propaganda de uma marca de biscoitos com a seguinte cena. Um jovem casal está no mirante sobre um rio e alguém deixa cair lá de cima um biscoito. Passados alguns segundos, o rapaz se atira do mesmo lugar de onde caiu o biscoito e consegue agarrá-lo no ar. Em ambos os casos, a queda é livre. As velocidades iniciais são nulas, a altura da queda é a mesma e a resistência do ar é nula. Tá? Então vai ter essa propaganda aí. Para Galileu Galilei, a situação física desse comercial seria interpretada como: letra A, impossível, porque a altura da queda não era grande o suficiente. Letra B, possível, porque o corpo mais pesado cai com maior velocidade. C, possível, porque o tempo de queda de cada corpo depende da sua forma. Letra D, impossível, porque a aceleração da gravidade não depende da massa
dos corpos? Letra E, possível porque a aceleração da gravidade depende da massa do corpo. E a nossa resposta aqui, de acordo com as teorias de Galileu, a queda livre dos corpos depende apenas da aceleração da gravidade do local. Portanto, seria impossível que ocorresse, né, a situação descrita no problema. E aí, então, portanto, nós temos aqui a nossa letra D. Agora, pessoal, em casa vocês vão fazer a atividade interativa, tá? Realizar em sala de aula, né, com folha de papel, com caderno, com borracha, né? Vai deixar os objetos caírem, né? Anotar o tempo de queda e vai fazer a comparação, né? Inclusive vai fazer aquele experimento onde você vai colocar um objeto sobre o outro e vai deixar eles caírem juntos, né? E vai anotar o que acontece, vai tirar as suas conclusões. Bom, pessoal, por hoje é só. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!